A igreja receba o nosso irmão Geraldo com uma linda salva de palmas para Jesus. Logo após a saudação dele, nós entraremos na Santa Ceia do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero cumprimentar a todos, agradecer ao pastor Carlinhos pela oportunidade. Essa oportunidade já foi adiada pelo menos 4, 5 vezes. Agradecer, cumprimentar a todos aqui que fazem parte do altar, nossos irmãos queridos. Cumprimentar todos os visitantes aqui conosco. Cumprimentar a minha esposa, em nome da minha esposa, cumprimentar todas as irmãs aqui que se fazem presente nessa noite. E Deus vai falar muito conosco essa noite, que é através da palavra que o Senhor deixou para nós aqui há mais de 2000 anos. Eu quero, primeiro, antes de mais nada, fazer duas aqui justificativas. A primeira justificativa é que eu andei meio sumido da igreja, entre aspas. Eu fiquei aqui umas 2 semanas sem vir aqui no culto, deixando de cultuar com vocês aqui, mas eu quero comunicar a todos vocês que eu não vim porque eu estava enfermo. Eu, inclusive, fiquei com a minha voz muito ruim, fiquei acho que uma semana mais ou menos sem voz nenhuma, perdeu a voz todinha. E depois foi voltando aos poucos, e já melhorou, mas não está 100%, mas já está bem melhor do que estava, para a honra e glória do Senhor. Uma outra justificativa, que é a outra vez que nós tivemos aqui, a última vez que nós usamos esse microfone, a gente está gravado lá na internet, está lá no Facebook da igreja, e a gente tinha um projeto aqui para fazer a obra da igreja, e tudo que nós comprometemos com a igreja, nós cumprimos 100%. Nós arrumamos os banheiros das mulheres, nós arrumamos aqui a escada, nós arrumamos o altar. O banheiro dos homens ainda falta alguma coisa para arrumar, mas daqui 1 mês, 2 meses no máximo a gente termina. E para a honra e glória do Senhor, todos vão, quando estão aqui na nossa igreja, vai usar os nossos toaletes, vai usar aqui, está tudo arrumadinho, bonitinho aqui, tá bom? Então está justificado então o motivo pelo qual eu não pude estar presente no culto esses dias. E eu quero agradecer ao pastor Carlinhos, porque o pastor Carlinhos me convidou em algumas oportunidades para estar presente aqui no altar, para trazer uma mensagem para vocês, e eu, por esses motivos, eu não pude estar presente aqui, então eu quero agradecer. Obrigado, pastor Carlinhos, obrigado, missionária Débora, pelo carinho. Eu tive com o pastor Carlinhos em Campos do Jordão, onde nós fomos levar, o pastor Carlinhos foi pregar lá e ele me ligou: Geraldinho, eu vou lá em Campos do Jordão, porque eu quero ir. Eu estava com a voz ruim, mas dava para ir. O pastor Carlinhos falou para mim assim: Geraldinho, escolhe uma palavra, porque lá eles costumam dar oportunidade. E quando o pastor Carlinhos acabou de falar comigo, eu desliguei o telefone, a palavra já veio imediatamente no meu coração: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, quando é de Deus, não adianta. Quando Deus quer falar com você, Ele fala com você, não adianta. E nós estávamos lá, e eu levei essa palavra. O pastor Carlinhos foi pregar, ele pregou a semeadura. Antes do pastor Carlinhos pregar a semeadura, chamaram o Geraldinho, deram a oportunidade para o Geraldinho. Então, eu fui lá e trouxe uma palavra introdutória de 3 minutos, e a palavra foi essa: ocorre que depois que acabou o culto, o pastor daquela igreja, a missionária, a obreira que fazia parte do altar, nos convidou para ir até a casa do pastor para tomar um caldinho lá. Nós não somos bobo nem nada, nós somos lá, né? Tomar um caldinho lá. E olha para vocês verem como é que Deus fala com a gente. E lá na mesa, a missionária e aquela obreira, ela estava com a Bíblia aberta no altar, com a Bíblia aberta. Adivinha qual palavra que elas tinham lá para falar com a igreja naquela noite? E eu trouxe aquilo comigo como
Meu Deus, como que Deus é poderoso. E o pastor Carlinhos, então, Geraldinho, deu uma oportunidade para você lá na igreja, vai lá levar uma palavra lá. E eu fui no monte orar. Eu tinha uma outra palavra para trazer para a igreja hoje. Eu fui no monte orar, fui 2 vezes no monte, e Deus falou comigo poderosamente, através do Espírito Santo, para eu trazer essa palavra para os irmãos. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas 16, 15. Lucas 16, 15. Lucas 16, 15. E disse-lhe Jesus, todos acharam? Quem achou, diga amém. Não, Marcos 16, 15, meu Deus. É Marcos 16, 15, desculpa, irmãos, é Marcos 16, 15. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Acontece, viu, gente? Marcos 16, 15. Quem achou, diga amém. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês podem repetir comigo, por gentileza? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, essa palavra, ela falou comigo fortemente, porque nós estamos falando aqui da ressurreição de Jesus, e quando Jesus vai até os 11 discípulos, quando ele vai conversar com os discípulos, quando ele ressuscita e vai até os discípulos, ele encontra os discípulos na sua incredulidade. Vejam vocês que nós estamos falando dos discípulos, que estavam lá, que participaram de todas as proezas que Jesus proporcionou. Fez milagres, curou cego, ressuscitou Lázaro, e os discípulos estavam juntos. E mesmo assim, quando Jesus ressuscitou, aí a gente encontra os discípulos em estado de incredulidade, assim diz a palavra do Senhor. Jesus se depara com 11 discípulos, seriam 12, um já havia sido morto, que era Judas. Então ele se depara com 11 discípulos que estavam em situação de incredulidade, homens marcados pela angústia, desespero e desistência. Aí imagina você, Jesus ressuscita, os discípulos todos acostumados com Jesus, de repente não tem Jesus mais. Então os discípulos se deparam em estado de angústia. Isso é que o Espírito Santo está falando comigo, isso é que ele está falando comigo, e é que eu estou trazendo para a igreja. Então os discípulos, na minha concepção, eu vejo os discípulos em um estado de angústia. E para a gente entender melhor o que é angústia, eu não sei como é que você veio essa noite aqui. Talvez você veio angustiado para a casa do Pai hoje aqui. Mas fique sabendo que Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. Jesus aparece então aos discípulos marcados pela angústia e dominado também pelo desespero. Quantas pessoas não se encontram em estado de desespero? Você tem alguma dúvida que alguns dos discípulos também não ficaram desesperados? Com a perca de Jesus, acostumado com Jesus, toda hora, todo instante junto com Jesus, de repente não tem Jesus? Mas nós precisamos entender o que é angústia. Angústia é algo que leva ao desespero. Você fica em estado de ansiedade, sentimento de inquietude, sofrimento, tormento, carência e aflição.
Esse é o sentimento de angústia. Quando você é dominado pela angústia, você começa a negar as coisas. Vou provar para vocês, quando você está no estado de angústia, como é que você começa a negar as coisas. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. Não é? A palavra Naum 1:7, ela diz o seguinte: mas mesmo na angústia, Jesus tinha o controle da situação. O Senhor é bom, um refúgio, e em tempo de angústia Ele protege o que neles confiam. Em Salmo 121, a Bíblia diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A angústia, ela leva você ao desespero. O desespero leva você à desistência. Quando você está no estado de desespero, você está em profundo estado de desânimo. Como você acha que estavam os discípulos depois da morte de Jesus? Quando uma pessoa se sente incapaz de qualquer ação, nesse estado a pessoa se julga em estado sem saída. Quando a pessoa está desesperada, ela está no estado sem saída. Muitos irmãos vêm para a igreja, muitas irmãs vêm para a igreja, na igreja moderna hoje, os irmãos vêm para a igreja, o crente vem para a igreja, muitos deles em estado de desespero. Como é que eu vou fazer para pagar minha conta amanhã? Como é que eu vou fazer para pagar meu aluguel? Como é que eu vou fazer para pagar minha conta de luz? Como é que eu vou fazer para pagar minha conta de água? Como é que eu resolvo a situação do meu filho, da minha filha? Como é que eu resolvo a minha situação em estado de desespero? E quando você está no estado de desespero, a Bíblia também traz palavra de consolo para o desespero. Ela também traz. Se você for lá em Êxodo 33:11, a Bíblia diz que responderam ao Senhor: um mesmo o acompanhei e lhe darei descanso. Em Salmos 16:8, a Bíblia diz: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Olha para você ver que Deus cuida de você na angústia, Deus cuida de você no desespero, mas o desespero é tão profundo, é tão, que leva você à desistência. E quando você chega no estado de desistência, você não quer mais ser crente. Você não quer mais vir aos cultos. Não quer fazer mais a obra. Você é dominado pelo pensamento da desistência. Quantos já desistiram da obra? Porque pensaram que a obra de Deus é brincadeira. Mas ela não é. Crente, ele não desiste de um projeto, porque você é um projeto de Deus. Meus amados, Jesus escolheu os discípulos um a um, dedo a dedo. Ele escolheu. Por que você acha que vocês estão aqui hoje? Vocês estão aqui hoje porque vocês foram escolhidos. Dedo a dedo. Ninguém está aqui na igreja hoje por acaso, por achar a igreja bonita, gostar dos olhos do pastor Carlinhos. Não, ninguém está aqui por isso. Está aqui porque Deus tem propósito com vocês, e vocês têm um propósito com Deus. Deus não desiste de você. Não vai desistir nunca, porque Deus é Deus. Deus é Deus. O Evangelho, ele não é pregado pelo aroma da flor.
Não é não? O evangelho não é pregado só pela aroma da flor, tudo é maravilha. Não, tem espinho. E você tem que ser capacitado para enfrentar isso. E você só vai ser capacitado através do momento que você pegar a Bíblia, começar a orar, começar a ler a palavra, começar a falar com Deus. A partir do momento que você pega a Bíblia, você fala com Deus, você ora, você jejua, você ajoelha, Deus está contigo. Deus supra a sua necessidade. Deus tira você do desespero, tira você da angústia. Deus tira você da desistência. Quando você olha aqui em Marcos 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você percebe na palavra aqui, nós já passamos lá pelos discípulos, todos eles, Jesus ressuscita, vai de encontro com Jesus. Aliás, Jesus vai de encontro com os discípulos, encontra os discípulos da sua incredulidade. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Mas Deus quer falar com você essa noite aqui. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Eu não sei se você está conseguindo entender a mensagem. Mas a palavra ide significa movimento. Movimento. Eita, glória a Deus, hein? Ide, movimento. Movimento para realizar propósito. Movimento para ter um tempo diferente. Quer ter um tempo diferente? Quer ter um tempo diferente? Faça diferente. Faça diferente. Quer ter um tempo diferente? Faça diferente. Ide significa ir. Repete comigo. Ir. Caminhar. Partir. Se locomover. Marchar. Movimentar. Sai do banco. Movimenta. Sai do banco. Não esquenta o banco. Sai do banco. Jesus pediu aos seus discípulos: ide, movimente para o crescimento da obra. Está entendendo a mensagem? Movimente para o crescimento desta obra aqui do pastor Carlinhos. Está entendendo? Ide significa avivamento, carinho, avivamento, momento de perdão. Tem crente aqui que não consegue perdoar. Tem crente aqui que não sente a presença do Espírito Santo. Tem gente aqui que não tem hoje aqui, a capacidade de ser humilde. Deus fala comigo. Deus fala comigo que aqui nessa igreja tem duas pessoas que não é dessa cidade, mas que não tem coragem, não tem humildade, não tem a capacidade de pedir perdão. Por isso não consegue a bênção.
Tem crente que não consegue a bênção porque não sabe pedir. Às vezes o que você pede não é da vontade de Deus, por isso você não consegue. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Eis que estou aqui para te tirar do cativeiro. Eis que estou aqui para falar para você se movimentar. Eis que estou aqui para dizer para vocês que essa igreja, esse ministério precisa de você. Precisa de você trabalhando na obra de Deus. Precisa de você para ajudar no crescimento. Tem muita gente lá fora precisando de você. Movimente-se. Ide pregar evangelho a toda criatura. Começa pregando evangelho na sua casa. Começa pregando evangelho na rua. Começa pregando evangelho na cidade. Você tem feito isso? Tem feito isso? Tem feito isso? Quem tem feito isso aqui? Quem tem pregado evangelho no serviço? Quem tem pregado evangelho na praça, na rua, dentro de casa? Quem tem feito isso aqui? É Deus falando com você, não é o Geraldinho não, é Deus falando com você. É Deus falando com você. É Deus falando com você nessa noite. É o momento de avivamento, é o momento de perdão, é o momento de ter humildade de pedir perdão, é o momento de se movimentar para o crescimento da obra. A obra não vai ter progresso. A obra não vai ter progresso se continuar sentado no branco, estático, inerte, parados. A obra não vai ter crescimento. Saia do banco. Saia do banco. Quer viver um tempo diferente? Faça diferente. Quer que o culto mude? Quer que o culto mude? Mude vocês primeiro. Mude vocês primeiro. Precisamos tomar uma postura para que a obra dele se realize através de nós, como instrumento dele. Uma menina escrava, veio para a casa de Naamã, me corrigiu que Naamã, veio para a casa de Naamã. Essa menina disse para a mulher de Naamã: se Naamã conhecesse Eliseu, um profeta aí, ele será curado. A mulher de Naamã fala com Naamã: olha, a tua criada disse que se você foi atrás de Eliseu, você pode ser curado. Naamã tinha lepra. E a escrava, a menina escrava que ele trouxe para sua casa e colocou ela em cativeiro, ela sabia que ele tinha lepra. Por isso ele falou para a esposa. E a esposa então, falando com ele, foi até Eliseu. Eliseu não atendeu ele. Mandou lá um colaborador seu. Vai lá, fala para ele, dá 7 mergulhos lá no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Eita glória!
Sabe o que aconteceu? Eu não vou não. Tem rio mais limpo aí. Tem o Fapar, tem o Damasco. Por que eu daria 7 mergulhos no rio sujo, Rio Jordão? Não vou não. Aí, alguém fala para ele: se disseres para você, Eliseu diz para você, dá 7 mergulhos no Rio Jordão, você vai ser curado. Você não quer ser curado? Aí ele pensou, foi lá, deu 7 mergulhos no Rio Jordão, rio sujo, foi curado. Quanta gente aqui hoje está precisando mergulhar no Rio Jordão? Quantos irmãos aqui hoje estão precisando entrar no Rio Jordão? Quer só o que tem de bom? Quer só comer filé mignon? Não quer passar pelas dificuldades que Jesus passou? Não quer passar? Será que algum crente aqui, todo o sofrimento dele valeu uma chicotada só de Jesus? Uma só. E vem aqui chorar. Vem aqui chorar. Vem aqui chorar. Pastor isso. Obreiro isso. Missionário aquilo. É tempo de mudança. É tempo de avivamento. É tempo de saber perdoar. É tempo de ir, avançar, crescer, movimentar. Quando você entra no processo de desistência, desespero e angústia, repete comigo: angústia, não quero para mim. Desespero, não quero para mim. Quando você perceber que não adianta chorar, chorar é só no pé do Pai, é só no pé do Pai. Chora no pé do Pai, que Ele é o Consolador. Chora lá. Geraldinho foi lá no monte, lá Deus falou comigo. Deus falou comigo, fala com aquela igreja. Fala com aquela igreja. O que foi falado em Campo de Jordão, fala com aquela igreja. E de pregar o evangelho para o crescimento da obra, para o crescimento do seu ministério. Vai ficar inerte, parado aí? Vai deixar o espírito da contenda entrar em você? E vai lá fora, mete o pau no Carlinho, pastor Carlinho, mete o pau no obreiro, mete o pau na outra, não paga ninguém e dá calote. Está dando bom testemunho lá fora? Está dando bom testemunho lá fora? Jesus é espelho, é o caminho, é a verdade, é a vida. E lá fora, como é que você está lá fora? Nós somos espelho lá fora. Quando nós estamos lá fora na presença do Pai, as pessoas olham a gente com um olhar diferente. Geraldinho aceitou Jesus, que maravilha, glória a Deus. Não é verdade? É diferente. Deus fala com a gente de maneira diferente. As pessoas veem você diferente lá fora. As pessoas veem brilho em você, vê luz em você, vê esperança em você, vê consolo em você. Agora, se você não está na presença, aí é oração. É oração. É oração. É preciso tomar uma postura para que a obra dele se realize através de nós.
através de mim, através de você, através de você, através de você, através de vocês, através de todos nós. É preciso, porque nós somos instrumento dele. Deus não tem um propósito com a gente. Deus não tem um propósito com a gente. É nós que temos um propósito com Deus. Nós que temos um propósito com Ele. É nós que nos socorremos a Deus. Quando a gente vai lá atrás da palavra, ide por todo mundo, esse ide é um ide que você deve carregar para você a partir de hoje. Esse ide aqui é o ide de movimentar-se, é de sair, é de pregar. Começa pregando na família, começa conversando com os amigos, porque lá fora, tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente lá fora precisando de consolo. E nós estamos aqui, na presença do Pai, na casa do Pai, para fazer esse apelo através da palavra. Porque Jesus, Ele não faz apelo. Ele não fez apelo aqui. Ele deu ordenança. Ele deu ordenança. Ide, Ele deu ordenança para que nós possamos cumprir isso aqui. É um mandamento. Então, se você não cumpre a palavra de Deus, aí não reclama da bênção. Meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem agradecendo a todos. E espero que essa mensagem fique no coração da igreja. E eu quero agradecer ao pastor Carlinhos pela oportunidade, missionária Débora, todos aqui. E até uma próxima, né? E as palmas são para Jesus. Obrigado, um abraço aqui. Olha, edificou muito a igreja. Aleluia. Quando Deus quer falar, Ele fala. Ô Júnior, eu não falei nada com o Geraldo. Nada. Não disse nada para ele. Ó, você vai falar isso aqui. A irmã Kátia é testemunha. Você tem liberdade para falar o que Deus tocar no seu coração. Só não me decepcione, pelo amor de Deus. Não foi, Kátia? Nós estávamos dentro do carro. Pelo amor de Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar. Eu confio em você. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? É tão bom quando a gente confia em Deus e deixa tudo na mão dele. Aí Deus foi e ministrou tudo isso aqui que foi falado pela boca do nosso irmão Geraldo. Vocês foram edificados? E que palavra, hein? Irmã Kátia, pode dar glória a Deus aí, minha irmã. Porque o seu esposo trouxe uma palavra com começo, meio e fim. E você sabe o que mais me motivou a dar essa oportunidade para o Geraldo? É porque hoje é um momento muito especial, é culto de ceia. E o nosso irmão Geraldo, ele foi batizado no mês de dezembro. Não foi isso, irmã Kátia? Se não me falha a memória, dia 17 de dezembro foi o batismo do nosso irmão Geraldo. Hoje nós estamos no mês de junho. Então exatamente hoje fazem 7 meses que o nosso irmão Geraldo está batizado. Aí ele vem, pós-batismo, e traz uma pregação dessa. Com começo, meio e fim. Isso aí é um ensinamento para os obreiros. É um ensinamento para você que está caminhando. Tá bom? Amém? Dá ou não dá para evoluir? Dá ou não dá para prosperar no crescimento da palavra? Tem que sair um pouquinho do celular e pegar um pouco mais a Bíblia. Não é verdade? Tem que parar um pouco de falar da vida dos outros e cuidar da sua, porque
Tem gente que está prosperando e você está ficando, ó, para trás. Então abra o seu olho, estuda a palavra, entra na comunhão, tá? E eu vou dizer uma coisa para você, Geraldo, dentro da visão da igreja. Então, isso que mais me encantou ainda. Porque uma coisa é a pessoa, o obreiro vir pregar, entendeu? Pregar, mas pregar na visão dele, no que ele entende que é certo. Nosso irmão Geraldo veio aqui e pregou na visão da igreja. Dentro dos padrões da nossa igreja. Tá certo? Então isso aí é motivo para deixar a gente ainda mais feliz. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Geraldo. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. E você dá glória a Deus misturado com aleluia. Porque eu sei que dói. Não é fácil. Ô, glória. É giló com farofa, irmã Carla. Giló com farofa sem direito a água fresca. Hã? Gostoso, né, irmã? Oh, aleluia, Jesus.